do sistema de Bhakti Yoga, que seriam favoráveis para manter, não é, a conexão em estado sempre produtivo para os fins, não é, ao qual nós almejamos. Então, a gente vai dar continuidade a isso daí. Bom, eu havia dito na última aula que é preciso ter, né, uma definição da meta oferecida, né, pelo exercício. O resultado, qual seria o resultado desse esforço, né? Para que fazer o esforço inicialmente? Né? Por que alguém faria isso? Por que alguém tem tantas coisas que podem ser feitas, né? Somente na terceira idade, uma das empresas mais lucrativas no mundo é a indústria do entretenimento para a terceira idade. As pessoas são aposentadas, têm dinheiro, né? De aposentadoria ou de herança, etc. E tem muitas facilidades. O governo, por conta do procedimento de aposentadoria ser uma renda fixa, então os créditos nos bancos são a juros muito baixos, então as pessoas podem financiar viagens, diversões, então, há tantas coisas que podem ser feitas, né? Durante o dia, atualmente, assim, a capacidade de distração, entretenimentos é acessível através, né, das mídias digitais, enfim, os streamings, que são os aplicativos de filmes, enfim, há tantas coisas boas para se fazer, né? Comer, andar por aí, enfim, e por que o que justificaria alterar algumas dessas ações em função desse objetivo, né? Nós amamos pessoas, animais de estimação, muitos de nós têm filhos, netos, né? Amores na vida, e tudo isso é o suficiente para nos manter bem ocupados, né, na vida. Então, não há falta de ocupação. A pessoa pode até ter um tédio interno, mas falta de ocupação, certamente não. Né? Então, assim, já estamos suficientemente ocupadas. Por que nós arranjaríamos mais ocupações para nós? Qual seria a justificativa para isso? Ou por que nós substituiríamos as ocupações que nós já temos por outras? Com base em quê? Qual seria a função disso? Então, não se constrói um prédio sem se fazer uma fundação, né, desse prédio. Então, primeiro é preciso criar raízes para ter asas. Não se sobe um prédio sem que primeiro ele seja descido. Então, primeiro ele entra na terra, depois ele sobe. A semente, primeiro, ela é sufocada na terra, ela é plantada na terra, ela é enterrada, depois é que ela sobe. Então, é preciso olhar para onde nós estamos pisando para conseguir enxergar, né, as nuvens no céu. E aí nós fizemos uma série de considerações que pautaria essa justificativa, né? Algumas delas, vamos citar algumas delas, né, assim, inicial aqui, para a gente poder apresentar aí alguns detalhes que poderiam ser ajustados no dia a dia, que justificassem, né, fazer isso daí. Uma delas é que nós eventualmente adoecemos. Por que as doenças são necessárias? Né? Por que nós adoecemos? Qual é a justificativa para as doenças? Por que tem que haver as doenças? Bom, nós somos distraídas, almas distraídas e, naturalmente, nós somos orgulhosas. As almas condicionadas, elas são orgulhosas. O orgulho da alma é natural, porque ela precisa se preservar, ela tem que se defender para sobreviver. Então, é um mecanismo de defesa e de sobrevivência, e é autêntico, é verdadeiro. Ele passa a ser tóxico quando ele, então, assume a importância principal do ato de viver. Aí ele fica tóxico. A diferença entre o remédio e a droga é a dose utilizada. Então, o excesso de orgulho faz com que a alma se sinta senhora de si mesma e independente. É uma ilusão.
essa ilusão, ela só funciona se nós tivermos bem de saúde, com uma saúde boa, né? Uma pessoa com uma saúde boa, mesmo que ela não tenha dinheiro, não tenha recursos financeiros, ela ainda pode lutar, ser valente, ir à luta e vencer, né? E conseguir. Mas uma pessoa com uma saúde debilitada, aí ela então é, já não consegue fazer isso, né? Então, o orgulho, ele depende da saúde, e a saúde humana é muito frágil. Portanto, o orgulho é uma ilusão volátil. Normalmente, as pessoas costumam ficar humildes quando elas estão debilitadas ou, né, ou quando elas estão numa situação vulnerável, né? E isso é bastante comum, que nós ficamos humildes diante das nossas, quando nós estamos vivendo as nossas fragilidades. Enquanto nós estamos saudáveis, nós somos orgulhosos e poderosos. Isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. E devido ao nosso orgulho, que é a sensação de independência, nós só fazemos o que nós queremos, de forma infantil. Isso tem reflexos ou tem repercussão. Não, isso é um padrão, tá? Então, nós temos que autoconhecimento significa entender os padrões e ver em qual dos padrões nós estamos sendo condicionadas, ou seja, estamos sendo motivadas a atuar e a nos mover. Então, a, o ato da humildade, de admitir a fragilidade, mesmo quando a pessoa tem saúde, força, riqueza ou beleza, a humildade de admitir perante a criação a fragilidade e atuar com bom senso, levando em consideração essa fragilidade, chama-se humildade real. Humildade real é inteligência. Toda pessoa inteligente, sóbria, é também uma pessoa humilde, porque ela sabe das suas fraquezas, ela reconhece as suas fraquezas e ela sabe que assim qualquer força que ela tem é uma força naturalmente artificial se ela não for se ela não estiver sendo mantida pela criação. Como Jesus disse certa vez para o Pilatos, quando Pilatos disse a ele: Você não sabe que eu tenho poder para libertar você, salvar a tua vida? E Jesus disse que o poder que você tem vem do céu. Na verdade, o poder que você tem é um empréstimo. Ele é ilusório, temporário, está nas suas mãos momentaneamente. Então, essa capacidade inteligente de perceber que a nossa força e o nosso poder depende principalmente da nossa saúde, é uma questão de inteligência. Nós costumamos ficar humildes quando estamos debilitados ou com saúde frágil. Tá? Então, entender de forma racional que a nossa saúde, que a nossa estabilidade é frágil, é inteligência. E essa inteligência vai fazer com que a pessoa entenda que ela deve fazer algo na vida, durante a vida, que justifique essa inteligência. Então, não é necessário que a pessoa pare todas as suas atividades, mas é necessário que ela também mantenha uma atividade produtiva em relação a essa inteligência de futuro, que indica que ela precisará de conteúdo, conhecimento, para quando a saúde estiver frágil. E esse momento vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ele chega para todos nós. Né? E essa inteligência de perceber isso faz com que a pessoa queira ou faz com que a pessoa pense em fazer algo que seja funcional para esse momento. É como fazer aposentadoria, né? É como fazer, sabe, a, uma dieta por conta de uma questão, sabe, de saúde também. É ser proativo. Então, se isso for colocado na pauta, a pessoa vai ter sempre um motivo para manter as suas atividades, a sua terapia transcendental ou espiritual sempre em movimento, apesar de que há tanta distração ou tanta ilusão para nos ocupar durante a vida, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de alguns detalhes, tá bem? Me dá só um segundinho.
Muito bem, pessoal. Olha só. Agora, imagina que você... Vamos pensar em diferentes situações, né? Normalmente as pessoas trabalham, ok? As pessoas têm ocupação, né? Todos nós trabalhamos, temos ocupações, fazemos coisas, temos netos, bichos de estimação, jardim para cuidar. Então, vamos partir do seguinte princípio: ninguém tem tempo. Nem você tem tempo, nem eu tenho tempo, nós não temos tempo. Nosso tempo já está tomado. Ponto. Pode ser que uma ou outra pessoa tenha tempo, mas o normal é não ter tempo, tá? Então vamos considerar a estatística de probabilidade predominante. Não vamos considerar que você tem tempo. Vamos partir do princípio que você faz parte da esmagadora maioria da humanidade que não tem tempo, né? Vamos lá. Então, o que você faria? Se todo o seu tempo já está tomado, então o que você faria, sabe, para introduzir mais uma atividade nesse campo todo, tá? Tem duas formas de você fazer isso, a princípio. Ou acorda mais cedo, né? Ou dorme menos. Então, aquela pessoa que dorme muito, né, tem o seu tempo roubado por um arquivo pesado chamado sono, que também tem uma função de droga. Por incrível que pareça, o sono em excesso, ele é droga, ele é tóxico, ele funciona. E a pessoa fica dependente das substâncias químicas produzidas durante o sono em excesso. Então é tóxico sonhar ou dormir em excesso. Como eu disse, a diferença entre droga e remédio é a dose. Em excesso é droga. Na medida certa é um remédio. Então dormir muito, tá? Ou é, dormir em excesso, melhor dizendo, é um problema porque você fica com menos tempo. Então, se reduzir o tempo de sono para o tempo ideal, vai sobrar um pouco de tempo, primeiramente, tá? Estou dando algumas sugestões, porque eu sei que isso, cada um vai ver, né, aquilo que pode fazer. Agora, acordar mais cedo, né, pelas manhãs, normalmente a pessoa ganha bastante tempo, por quê? Esse tempo era um tempo que a pessoa estaria em estado de semicoma, ou seja, em hibernação. Então, é um tempo que está sendo ocupado em estado de hibernação. Normalmente, nós orientamos para que aqueles que querem fazer progresso espiritual rápido diminuam o tempo de sono, regularizem as atividades do sono, tá? Então, essa é uma das prerrogativas estabelecidas pelos sábios, e isso faz todo sentido, tá? Então, levando-se em consideração esses fatores, nós, seguindo a receita dos sábios, nós estabelecemos o nosso sadhana para ajudar nesse procedimento, tá bom? Então, aqui nós temos a sala dos mantras, nós temos aqui o nosso sadhana, hoje é sábado, não é pelas manhãs, e você vê que, apesar de, né, nós termos, assim, a, de nós nos esforçarmos tanto, de nós nos dedicarmos tanto, informarmos tanto as pessoas, a dificuldade que elas têm de acordar cedo pelas manhãs é um grande desafio para a alma condicionada. Nós, inclusive, temos um curso chamado A Revisão da Primeira Onda, que trata desse assunto, que é o primeiro passo que a pessoa tem que ter para conseguir libertar-se da cela onde ela está presa, que é o cubo onde ela é devorada pela ação corrosiva do tempo, enquanto ela morre, né, presa à cela. Então, esse primeiro movimento de a pessoa conseguir sair dessa prisão corrosiva, tóxica e letal, é o maior desafio inicial de qualquer pessoa. Não assim, não, a gente não consegue uma produtividade real para uma pessoa de evolução robusta com a pessoa dormindo muito, ou ou acordando tarde. É uma ilusão. O que a gente faz com essas pessoas? Essas pessoas, elas
a gente incentiva elas a fazerem algumas coisas. É como, por exemplo, quando você tem uma pessoa com, sabe, que sofreu um acidente e ela está paralisada, então qualquer movimentinho que ela fizer é lucro. Tipo, sabe, qualquer coisa que ela fizer é lucro. Se ela fizer um movimentinho com a mão, já é bom. Se ela movimentar a cabeça, já está bom. Qualquer coisa que ela fizer, está bom. Mas isso a gente considera quando uma pessoa ela tem uma paralisação, uma limitação crônica. Aí qualquer coisa que ela faz é bom. Agora, quando uma pessoa quer ser um atleta, digamos assim, ou ela quer, sabe, disputar uma vaga numa empresa importante, então já não é mais esse critério. Muda o critério. Ela tem que ser competitiva, atenta e valente. Então, quando uma pessoa quer evoluir espiritualmente de forma robusta e rápida, então, acordar cedo é um requisito fundamental. Se a pessoa não consegue acordar cedo, então ela entra na outra categoria. O que ela fizer, tá bom. Então, tanto faz. Ela pode ler um livro, pode ouvir um mantra, pode, sabe, ir visitar um templo, pode fazer uma viagem de peregrinação na Índia. Tá tudo ótimo. Qualquer coisa que a pessoa fizer, tá bom. Mas não dá para levar essa pessoa a séria. Enquanto ela dorme muito, ela não é uma pessoa que dá para ser levada a séria na vida espiritual. Mas Devananda, a pessoa é sincera. Claro que é. Sinceridade é uma coisa, seriedade é outra. São duas engrenagens diferentes. São duas peças diferentes da engrenagem. Sinceridade, a maioria das pessoas são. É muito fácil encontrar pessoas sinceras. Na verdade, existem mais pessoas sinceras no mundo do que pessoas não sinceras. Se não fosse assim, não haveria raça humana, teria havido já extinção da humanidade. É porque as pessoas são muito mais sinceras do que falsas, é que a gente consegue ter relações intersociais. Existem pessoas decepcionantes, pessoas depreciadas, decadentes, que nos causam grandes mágoas e decepções. É verdade. Mas tem muitas pessoas, a maioria são sinceras. E mesmo essas pessoas decepcionantes ainda conseguem, em muitos momentos, também ser sinceras, o que nos confunde. Porque, numa grande parte, elas são sinceras e, de repente, elas causam uma decepção que nos magoa muito. Então, nós ficamos confusos, porque a gente aposta na sinceridade. Nós somos vulneráveis à sinceridade dos demais. É assim que os ladrões fazem. É assim que os golpistas do amor fazem. Interessante, ontem eu tenho uma cunhada minha, era uma história engraçada, que ela teve um AVC e ela é assim, ela é jovem, ela sempre namorou muito e tal, então de repente ela ficou presa, sem poder namorar, sem poder sair, sem e continuar jovem com a força da juventude da mulher. Então ela fica paquerando assim na internet e tal, e aí os golpistas do amor, paquerando não, querendo conhecer alguém e tal, trocando ideia, né? Normal. E os golpistas do amor, eles ficam assim analisando a fragilidade dessas mulheres e tal. Tem muita coisa engraçada que acontece nessa. As mulheres são muito vulneráveis, muito, assim, tipo, crédulas, né? E os caras são espertos. E aí o que acontece? Tem um cara de Portugal, literalmente, que fala português e tudo. Não sei se ele foi para Portugal trabalhar, aprendeu português, agora está no Brasil dando golpe, ou se ele é de Portugal mesmo, né, sabe? Mas eu vi ela conversando com ele de Portugal, falando em sotaque português e tudo. E no começo da conversa, estou acompanhando já alguns meses, né? Ele se aproximou dela e disse que ela era muito linda e que não sei o que e tal, que ele sempre, o sonho da vida dele sempre foi se casar com uma brasileira, aquela história, e encheu ela de esperanças. Muito bem. E aí ele perguntou como era a situação da vida dela e tal, e ele ficou morrendo de pena dela. Como pode você, né, tá passando dificuldades financeiras? Eu já estou me sentindo mal por isso. Eu amo você, eu não consigo viver confortavelmente aqui na minha vida, que eu tenho uma casa, tenho um trabalho, tenho uma empresa, e você aí no Brasil passando dificuldade. Eu não consigo, eu vou mandar para você um dinheiro de presente. Você aceita? Ah, ela, claro que eu aceito. Então tá bom. Aí ele mandou foto de umas notas de euros, dinheiro, aí ele falou, vou mandar isso aqui, quando você chegar e receber aí, você vai no banco e troca por dinheiro brasileiro, tá bom? Aqui deve dar uns
R$ 20.000, mais ou menos. Dá para você adiantar um pouquinho aí? Claro que dá e tal. Eu acompanhando toda a história. Eu falei, esse aí, esse é gênio. Nem eu estou conseguindo entender o que ele está fazendo. Aí ele pegou, colocou o dinheiro numa caixinha, mostrou colocando, fez um videozinho mostrando ele colocando o dinheiro numa caixinha, pegou o endereço dela, pediu o endereço dela, pediu o nome, o endereço e queria o CPF dela. Eu falei, o CPF não tem necessidade nenhuma de dar CPF. Para mandar uma caixa do correio? De jeito nenhum. Só o nome e o endereço. Aí ela só deu o nome e o endereço. Aí mandou o nome e o endereço, ele colocou, aí tal, ficou conversando com ela, meu amor, para cá, meu amor, para cá, vamos nos casar. Eu acho que eu vou para o Brasil, não consigo mais ficar aqui no Portugal. Assim que você receber o dinheiro aí, você pega o dinheiro, troca o banco e vai no aeroporto para me encontrar, para a gente passar uma noite juntos e tal, aquela história. Então parecia um conto de fadas. E essa minha cunhada esperando esse pacote com dinheiro, R$ 20.000, todo cheio de planos já e tal. E esse dinheiro não chega, não chega, não chega. Daqui a pouco ele me liga, falando assim: meu amor, eu vou fazer uma surpresa para você. Eu não vou mais mandar o dinheiro, não. Eu vou pessoalmente levar o dinheiro para você. Aí colocou o dinheiro numa caixa e falou: tô aqui, colocou na bolsa, pegou o passaporte, mostrou o bilhete de passagem de avião. Estou indo para o Brasil para me encontrar com você, tá? Beleza. Ah, então vem, meu amor, aquele coisa toda, né? E tal, e toda alegre, assim, já estava falando até, vocês um dia, vocês então, vocês vão ver, eu não vou mais dar trabalho para eu só acompanhando, falando, vem, direito. Não, você vai ver. Então tá. Aí daqui a pouco, ela recebe um telefonema dele dizendo que, por conta que ele estava carregando mais dinheiro do que podia entrar no Brasil, ele estava preso na alfândega, no aeroporto. O pessoal da polícia prendeu ele, pegou todo o dinheiro dele, pegou o passaporte dele, só deixou o telefone dele para se comunicar com amigos e parentes. E agora precisava pagar uma taxa para poder ser liberado do aeroporto, que a taxa era R$ 2.500. E se ela não podia emprestar ou pagar essa taxa para ele poder sair do aeroporto para conseguir se encontrar com ela. Olha só que artimanha, que genialidade. E ela estava tentando fazer empréstimo financeiro para poder pagar a taxa do cara, para o cara sair da prisão lá Mas aí, eu fui investigar, tinha português, nigeriano, australiano, canadense, estava todo mundo preso no aeroporto. Não sei, eles acham que tinha uma penitenciária cabia muita gente, porque o que tinha de gente presa no aeroporto com esse problema aí, parecido com o dela, os golpistas do amor, eles são muito inteligentes, eles são muito sensíveis, eles vão levando a pessoa ao colapso emocional a ponto de ela fazer qualquer coisa por conta disso daí. E porque, principalmente, nós somos vulneráveis aos ladrões, aos golpistas, aos trapaceiros, aos enganadores? Porque nós convivemos muito mais com pessoas sinceras, que não fazem isso normalmente, do que com pessoas que fazem isso. Se o mundo tivesse mais golpistas do que pessoas honestas, não haveria estabilidade financeira no mundo. Então, a gente tem muito mais experiência de pessoas sinceras no mundo. Agora, o que acontece é o seguinte, essa história que eu contei é só para vocês também, tem muitas mulheres aqui na sala, né? E também esse vídeo pode ser utilidade pública, porque outras pessoas podem assistir ele, e tem muitas mulheres no Brasil, e interessante é que as mulheres europeias são mais espertas, né? Mas as americanas são espertas, mas as brasileiras, é incrível, é um índice, o mundo inteiro eles fazem golpe no Brasil. Eu não sei por quê, o que acontece com as mulheres brasileiras, elas caem fácil, que nem patinho nesse golpe, assim, aos montes. Foi aberto uma delegacia de polícia só para atender mulheres, assim, decepcionadas com esse negócio de golpe de amor. Os caras estão ganhando milhões aqui com as mulheres brasileiras, desse jeito. O Brasil é assim, tipo assim, é um parque de diversões. Eu não sei, as mulheres brasileiras têm essa fantasia, né, de um príncipe europeu, uma coisa, são românticas, né, são acaloradas, talvez assim, não, aquela gingada brasileira, e aí são bonitas, né, então, tipo, eu sou bonita, então acho que eu mereço um príncipe europeu. E aí os caras vêm
com essa teoria, e dada isso, entende? Por quê? Elas são mais frágeis e, ao mesmo tempo, são sinceras. E os caras vêm com toda a sinceridade do mundo, mostrando passo a passo da sinceridade. Da sinceridade. Então, as pessoas caem, porque nós somos muito mais sensíveis, a gente tem muito mais experiências de conviver com pessoas sinceras do que com pessoas trapaceiras, enganadoras. Então, somos vulneráveis à sinceridade. Isso tudo, né, como eu falei, essa história que eu contei é um adeno, né, é uma coisa à parte, da utilidade pública, para vocês não caírem nessas patifarias aí, desses, sabe, esses crocodilos que tem por aí, que, que são bonitos e falam. E esses golpistas, eles falam várias línguas. Eles aprendem. Então ele fala com as mulheres em inglês. Aí ele tá tentando falar inglês, aí depois ele finge falar um português meio torto, assim. Olha, estou aprendendo a falar português porque não consiga eu ficar longe mais de você. Eu viva só pensando em você. Aí a mulher acha que o cara tá. Eles são muito inteligentes. Então, não caia nesse golpe aí, tá? Algum de vocês que tiver aí, tá? Não caia nisso daí não, tá bom? E não dê número do CPF, não. E é perigoso dar endereço também, porque quando a mulher é vulnerável, eles pegam o endereço, aí vai os parceiros olhar o endereço da pessoa para ver a vulnerabilidade da pessoa. Independente se ela mora sozinha, alguma coisa, aí vem os ladrões depois. Porque ele já tem o endereço, já sabe que a pessoa é frágil. Aí eles vão, olha, eu trouxe uma encomenda aqui de tal pessoa, está aqui, você pode, mas eu não posso entregar para você, eu preciso abrir para você, porque é frágil. Aí ele entra na casa da pessoa. Aí quando entra lá dentro, pronto. Entendeu? Então é perigoso, tá? Isso daí, tá bom? Estou falando para vocês, meninas, porque vocês conhecem alguém assim, alguma amiga que está envolvida nesse assunto, fala para não dar o endereço, porque é perigoso, tá? Então, bom, agora, é como eu estava falando, sinceridade não é o suficiente. É preciso ser séria. A sinceridade, ela só fica complementar, ela só fica completa com seriedade, sabe? Então, eu aprendi recentemente uma coisa, que eu estava usando própolis num ferimento. E uma pessoa disse, olha, o própolis, ele só funciona com antibiótico se você gotejar ele no ferimento e na ponta da língua, senão ele não funciona como antibiótico. Ele não tem a função de antibiótico, ele tem a função antisséptica. Se você colocar no ferimento, ele é antisséptico, mas ele não é antibiótico. Ele só funciona com antibiótico se você colocar no ferimento e na língua. Aí ele vira antibiótico. Algum fenômeno físico, né, que gera esse efeito aí. Ele não sabia explicar também o porquê, só sabia que era assim, e eu fui pesquisar e realmente é assim. Agora, é como seriedade e sinceridade. Você pode aplicar a seriedade, sinceridade. Ela é boa, ela é antisséptica, ela dá caráter, ela dá bem-estar, mas ele só funciona como princípio evolutivo se houver seriedade junto. Então, a sinceridade tem que estar ligada com a seriedade. Seriedade é disciplina. Disciplina é liberdade. Tá? Então, a pessoa precisa ter seriedade para que a sinceridade dela seja complementar. Tem pessoas que dizem assim: ah, estou me organizando, ah, gostaria tanto de ser uma pessoa tal, ah, eu penso tanto em fazer tal coisa, ah, eu porque tal. Esse discurso, ele é invasivo. Esse discurso, ele dá uma falsa sensação de que a pessoa já obteve aquele resultado. E aí, quando ela vai colocar o pezinho para funcionar na vida, trava. Ou fica paralisada, ou então vai para outra direção. Quer dizer, o discurso vai para uma direção e o corpo vai para outra. Os sábios dizem que essas pessoas são como uma colher de sopa. Toca a sopa, mas não sente o sabor dela. É como lamber a garrafa, é como lamber o mel, é como tentar saborear o mel lambendo a garrafa pelo lado de fora. Isso é imprático. E a pessoa tem a falsa ilusão de que está em contato com o objeto, quando na verdade não tem uma relação direta com esse objeto. Então, isso é sinceridade. Sinceridade, ela é estéril para fins de revolução espiritual, de realização, de maturação, de transformação espiritual, de fato, no ser. A sinceridade, ela é antisséptica. Ou seja, uma pessoa sincera,
é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você é amistosa, é uma pessoa que você pode abraçar, que você pode, sabe, ser carinhoso ou carinhosa com ela, mas não é uma pessoa que você possa contar para projetos importantes, porque ela não é séria. Entende isso? Então, para que haja uma maturação no ser, ela precisa ser sincera e tem que aplicar seriedade. A combinação de sinceridade com seriedade forma uma pessoa auspiciosa na humanidade. Entendeu? Então, assim, a seriedade de um buscador espiritual, a primeira coisa que ele deve aprender a fazer é colocar o telefone para despertar pelas manhãs, no horário que seja antes do sol nascer. Ah, mas Devananda, você está falando isso porque você quer que eu entre para a sua religião. Tu dizes. Tu dizes. Você está inventando essa história para justificar que quer continuar dormindo. O problema é seu, querida. Querido. Você não precisa rezar. Basta acordar. Se você não quer rezar, vai fazer exercício físico, vai limpar a tua casa, vai tomar um banho, vai cuidar dos passarinhos, vai levar o cachorro para passear. Viva! Saia dessa vegetatividade, dessa hibernação, dessa letargia crônica. Acorda, vai para a luz, sai dessa escuridão ignorante, se você não quiser rezar. Se você quiser fazer mantras, adquirir conhecimentos, essa é uma opção inteligente só para pessoas muito refinadas. Se você não tiver em condições de fazer isso, não tem problema. Leva o seu cachorro para passear. Vai ver os passarinhos cantando na praça, sabe? Vai lavar o carro, vai lavar a calçada, varrer o quintal, vai lavar roupa, vai adiantar o seu dia, vai fazer alguma coisa na vida. Sai dessa cama aí. Cama em excesso é para duas pessoas. Para crianças, velhos ou doentes. Agora, caso você entenda o propósito da vida e queira despertar para assuntos superiores, interagir com pessoas superiores, aí tem conhecimentos. Por isso nós fizemos a sala dos mantras, para acolher pessoas interessadas em evoluir, em conhecer, em aprender. Tá? Então, é opcional, não é obrigatório. Obrigatório é, pelo menos, se harmonizar biologicamente com a criação. Vocês já repararam que todos os animais acordam com o sol? O ser humano é o único que sabota esse projeto? E também é o único que tem livre-arbítrio, né? Então, para que ele está usando o livre-arbítrio? Para sabotar a inteligência biológica da criação. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está dizendo o quê? Que o Criador fez errado. Porque já que ele tem o livre-arbítrio e pode fazer diferente, e o Criador fez todas as outras criaturas para acordar no horário do sol, possivelmente o Criador não tem o que fazer, a não ser ficar perturbando as criaturas para que elas acordem, obrigatoriamente. Então, o mínimo que essa pessoa inteligente deve fazer é harmonizar-se biologicamente com a criação. A criação é uma expressão de Deus. Nós temos que olhar a natureza e ver como que Deus fez as coisas para a gente se harmonizar com a inteligência dele. Então, a primeira etapa é acordar cedo com o sol. Eu não vou nem entrar em detalhes das funções benéficas para a saúde mental, para a saúde física, desse hábito de acordar cedo. Não vou nem entrar. Não é comum os terapeutas falarem para os seus alunos, para os seus pacientes, acordarem cedo. Não existe praticamente essa fala. Por quê? É um elemento tão desconhecido da humanidade, a humanidade está tão entranhada, tão afundada na escuridão da ignorância, que até mesmo a grande maioria dos terapeutas também estão nessa condição. Aí o que acontece? Eles estão adoecidos e vão tratar de outros doentes. Nunca houveram tantos terapeutas na humanidade, nunca houveram tantos psicólogos na humanidade e nunca houveram tantos índices de desistência e depressão na humanidade também. Por que isso?
Que paradoxo é esse? Não está funcionando. Só isso. Por que não está funcionando? Porque qualquer tentativa de resolver um problema matemático, começando com um valor incongruente no início da operação, sempre vai gerar uma conta errada. Se você colocar um valor errado no início da conta, qualquer número que você adicionar vai dar errado lá na frente. Não tem como estabilizar, não tem como produzir uma pessoa com boa gerência emocional, com estabilidade emocional, se ela não tiver domínio mental e não aprender a acordar pelas manhãs de forma adequada. Então, agora, se a pessoa não consegue, tá bom. Tudo que ela fizer, tá bom. Ok. Assista um vídeo de autoajuda, vai num retiro de final de semana, sabe? Vai na igreja, reza, dá doação para os templos, dá caridade para as pessoas, vai fazer um serviço voluntário. Tudo que a pessoa fizer, tá bom, ajuda. Mas é diferente. A classe é diferente. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, vamos supor que a pessoa já tenha conseguido vencer essa fase. Ela já tem disciplina, acorda cedo pelas manhãs e se interessa por conhecimentos. Né? Agora, como é que ela pode fazer para estudar, para aprender? Ah, Devananda, olha, hoje, por exemplo, já são 8h40. Eu não tenho condições de ficar numa sala de aula, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho meus filhos para mandar para a escola e tal, etc. Eu tenho tanta coisa para fazer, Devananda. Se você soubesse as coisas que eu tenho, você sentaria e choraria junto comigo. Como eu quero poupar você de torrentes de lágrimas, eu nem vou descrever a minha ficha de ocupações. Vou poupar você de saber das minhas infinitas ocupações. Bom, eu acredito que você deva ser uma pessoa muito ocupada, sim. Até porque eu também sou. Então eu sei que é possível que a pessoa esteja ocupada. Então, o que nós orientamos? Como nós ensinamos uma pessoa assim, sincera, séria, porém muito ocupada? Ela é sincera, ela é séria, ela quer, mas ela está muito ocupada. Você já reparou que quando você está dormindo, todos os sentidos ficam em hibernação? O único sentido que você não enxerga, para você sentir alguma coisa, alguém tem que vir tocar em você, entendeu? Os órgãos involuntários estão em ação, o coração está batendo, o pulmão está funcionando, tudo involuntariamente. Mas o sentido de audição é um sentinela. Se tiver um barulhinho lá longe, você desperta aqui, porque as ondas, né? As ondas sonoras fazem com que você fique conectada com o tecido, mesmo que você esteja adormecida. Então sempre fica um sentinelazinho, que é o sentido da audição. Esse sentido de audição, ele é o mais importante dos sentidos para a aprendizagem, tá? Esse sentido para o ser humano, ele está diretamente relacionado com funções cerebrais que permitem com que uma pessoa veja uma coisa apenas ouvindo. Olha que interessante. Então, o sentido de audição também acumula nele o sentido de visão. Porque uma pessoa pode ver uma coisa ouvindo. É interessante isso, né? Chama-se Shravana. Shravana. Shraddha. Shraddha significa força, fé, determinação, valentia, garra. Shraddha. E Shravan. Vana significa instruções, orientações, ouvir. Então, Shravana significa ouvir, faz com que o ser se torne
valente, determinado, convicto, conhecedor, cheio de fé e realização. Shravana. Nós usamos essa palavra constantemente no nossa métrica do sadhana, né? Shravana Kirtan. Kirtan, Krit, do sânscrito, Sanskrit, ou Sanskrit, que significa fazer bem feito. Então, Samkirtana, fazer juntos e bem feito. O quê? Algo importante. Qual? Shravan. Ouvir atentamente para ver a transcendência e adquirir convicção e realização. Shravan. Então, Shravan é o que a gente precisa. Entende? Então, vamos imaginar que você tenha que molhar o seu jardim de 7 horas às 7h30. Pronto, você já tem 30 minutos disponível. Então, o que você faz? Pega um fone de ouvido, de preferência um sisteminha Bluetooth. Se você não tiver, for muito caro, então pode comprar um de fio mesmo, também funciona. Pega uma bolsinha, coloca do ladinho assim para ficar fácil. E aqui você ouve enquanto você molha o jardim. Ah, mas Devananda, eu não tenho jardim. Mas talvez você passe roupa. Pode ser que você dirija no trânsito. Talvez você coma de manhã, faça um de jejum. Ah, mas Devananda, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que pena. Porque as mulheres têm essa qualidade, essa capacidade. Que pena que você não descobriu essa capacidade. Você tem. É uma capacidade que as mulheres têm, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É o que caracteriza as mulheres. É uma das principais qualidades femininas. Se fosse um homem falando isso para mim, eu até entenderia. É realmente. Eu sei que para você a vida é mais dura, é mais complexa, é mais difícil. Então, vamos dar um descontinho para você. Mas uma mulher dando esse argumento é complicado de aceitar, porque uma das principais características do cérebro feminino é a versatilidade, de estar sempre atento para várias coisas simultaneamente. Então, se você usar esse recurso, consegue. Ah, consegue. Molhar o jardim ouvindo uma aula, dirigir o carro ouvindo uma aula, ouvindo orientações, lavando a sua bicicleta. Tem pessoas que gostam de lavar carro, lavar bicicleta, arrumar os bichinhos de estimação, o quarto do sobrinho. Tem tanta coisa que as pessoas fazem. E tem tantas coisas que precisam ser feitas. Tudo isso dá para ser feito enquanto se ouve. Porque o que nós precisamos para ocupar o nosso dia em consciência divina é ouvir. Tudo começa com ouvir. Então, se você se adaptar a ouvir os conhecimentos com mais frequência, aos poucos, a sua inteligência vai aprendendo a sentir satisfação, prazer em ouvir os tópicos transcendentes, os tópicos transcendentais, os conhecimentos espirituais. Observe uma pessoa que teve infecção estomacal, que está com doença no estômago. Chega perto dele e ofereça aí, sei lá, sabe, um açaí. Todo mundo gosta de açaí, né? É gostoso açaí. Sabe? Assim, um pãozinho caseiro, quentinho, com a manteiga derretendo, assim, com aquele cheirinho de pão caseiro assado. Quem já teve essa experiência sabe que isso é fascinante, sabe? É um fascínio. Aí você pega um pãozinho assim, quentinho, um pãozinho bem feito, e oferece para a pessoa que tem infecção no estômago. Ela vai rejeitar, porque ela está doente. Entende? Da mesma forma, quando a nossa inteligência está doente, nós temos uma certa, assim, ojeriza aos conhecimentos superiores. A nossa inteligência rejeita, porque ela está doente. A icterícia, por exemplo, é uma doença. O que é a icterícia? É a doença que faz com que a pessoa, tudo que a pessoa coma, seja amargo. Ela sente amargo, porque é tudo amargo. Se ela pegar uma colher de açúcar, mel, ou uma colher de leite condensado,
que é concentrado em açúcar, e pôr na boca, o sabor que ela vai sentir é amargo. Tudo é amargo. E qual é o remédio prescrito para essa doença? Comer bastante doce. No começo, ela vai experimentar amargo, mas depois o hábito de comer bastante doce vai devolver à pessoa a capacidade de sentir sabor. Uma vez eu encontrei uma pessoa no ônibus, estava com 3 barras de chocolate e comendo. Assim, eu sentado do lado dela, eu achei que ela ia comer uma, ia pausar, né? Uma já era grande. Eu não consigo comer uma barra de chocolate inteira de uma vez só, né? Assim, por mais que eu goste, ou pessoas gostam, tem pessoas que conseguem, mas não é comum. E aí, essa pessoa estava lá e comia, 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 e de repente, pá, abriu outra. Eu olhei assim e falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, hein? Aí eu perguntei, escuta, você está bem? Está normal? Está acontecendo alguma coisa com você? Você está ansiosa? Você está com algum problema? Ah, não, é porque eu tenho uma doença. Lá você, né, tem assim, algum problema com alimentação? Você come, você não consegue parar de comer? Não, não, eu tenho icterícia. E essa é prescrição médica. Eu tenho que comer 3 barras de chocolate por dia, durante acho que 45 dias. Eu falei, nossa, mas você não vai ficar com diabetes? Não, eu tomo um adicional que corta, né, o fator do açúcar no sangue. É porque eu preciso comer muito doce para recuperar o meu. Aí, e como é o sintoma? Então, até água. Se eu beber água, tem sabor de amargo. Entendeu? Então, o remédio é consumir açúcar. Então, a icterícia e a ignorância são semelhantes, são parecidas. Então, o que faz com que a nossa inteligência se purifique da contaminação, da icterícia, da ignorância, da doença, da letargia, assim, da preguiça, do desinteresse por aprender os conhecimentos superiores, é a icterícia, é a doença, é a ignorância. E qual é o tratamento? Ouvir. Ouvir os conhecimentos. Ficar ouvindo, ouvindo. Mesmo que eles sejam amargos, insatisfatórios no início, a pessoa tem que ter a inteligência de saber que está doente. Por que eu não gosto de ouvir os conhecimentos? Por que eu evito? Por que eu enrolo? Por que eu dou, tal, faço esse jogo todo? Por quê? Porque eu estou doente. Ah, mas eu não sou a única que está, então tem muita gente. É verdade. Se você estiver hospitalizado, se você estiver no hospital e você olhar ao redor, tem mais pessoas pacientes do que pessoas saudáveis nos quartos. De vez em quando entra uma enfermeira, um médico. Então, se você olhar ao seu redor, em termos de humanidade, você vai ver mais gente com a doença da icterícia do que saudáveis nesse sentido. Por isso que elas renascem. A doença, que é a ignorância, é uma icterícia que mata. Chama-se samsara. E a prova disso é que se você olhar para o seu corpo, embaixo da pele, 1 milímetro depois da pele, que é a epiderme, a derme, a epiderme, o corpo todo, ele é cheio, feito de elementos absolutamente frágeis, que qualquer coisinha pode desestabilizar e ele se dissolve e se decompõe. E essa é a consequência da ignorância. Um corpo que se decompõe. Apesar de ele ser tecnologia divina, então ele é belo, ele aparentemente ele parece ser resistente, né? Ele dura 70 anos, uma média no lapso do tempo, mas pega a estrutura da criação, a durabilidade da estrutura da criação. O nosso planeta Terra, por exemplo, tem 4 bilhões de anos, bilhões. Então, se você pegar 70 anos em relação à estrutura da criação, é que nós somos egocêntricos, infantis, a gente olha para o nosso time, nosso ponto local. Bom, tudo bem, isso tem funções de sobrevivência também. Mas se a gente ampliar um pouco o nosso campo de visão, nós vamos ver que a brevidade da vida humana é um dos motivos principais para justificar nós utilizarmos o nosso tempo de maneira produtiva para sair dessa condição. E não é só a brevidade da vida humana, são as vicissitudes envolvidas nessa brevidade, como, por exemplo, a doença, a morte, a angústia de viver.
todas essas funções que caracterizam as misérias da existência não são satisfatórias. E uma pessoa, ela só começa a progredir espiritualmente, de fato, quando ela percebe que essas situações não são favoráveis. Tudo bem, depois que ela percebe isso, ela pode, então, arquivar isso ou deixar isso como backup e ter uma vida normal, se divertir, brincar, fazer amor, criar filhos, etc., ter uma vida normal. Mas esse backup de compreensão não pode ser jogado no lixo. Ele tem que estar ali, para que a pessoa tenha uma sobriedade e humildade perante a vida. E preparar, oferecer a inteligência para aprender conhecimentos é a humildade perante Deus. Porque a pessoa está usando aquilo que Deus de melhor ofereceu a ela, que é a inteligência, que é o que faz dela a diferença dela dos animais. Se tem algo, porque o comportamento biológico é igual ao dos animais. Comer, dormir, defender-se, acasalar-se, defender-se e morrer. Todos os animais fazem isso. Então, o que nós temos de diferencial é que nós estamos conscientes da nossa existência, nós temos inteligência. Então, quando essa inteligência é oferecida ao Senhor Supremo, você está oferecendo algo digno para uma pessoa digna. Agora, quando você oferece a sua reza, você está oferecendo o que você está oferecendo ali, que é o que você acha que essa pessoa quer de você, a sua reza. Agora, será que é isso mesmo que essa pessoa quer? É importante que a gente reze para essa pessoa, até para demonstrar um interesse no relacionamento. Mas é realmente relevante para essa pessoa que nós rezemos para ela? Será que isso é realmente o melhor que nós podemos oferecer? Foi isso que Jesus ensinou? Ou pelo menos, será que eu estou enganado? Vamos ver se a gente está enganado? Porque pode ser que a gente tenha engano também de interpretação, né? E aí, de repente, vai dar uma interpretação, outra a gente muda a nossa agenda, a nossa pauta. Mas, pelo que Jesus é um mestre autêntico, então vamos considerar as falas de um mestre autêntico. O que ele diz? Amarás teu Deus com toda a tua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, amar a Deus, ou demonstrar amor, ou apreciação é amor. Você não precisa sentir ternura, saudades, êxtase devocional. Não precisa chegar nesse ponto místico, necessariamente não. Mas apreciação já é amor. Apreciar outra pessoa, corresponder a outra pessoa, com base no que a outra pessoa espera de você, já é amor, porque é apreciação. Se você tem a sua casa e você informa os seus visitantes e amigos para deixar o sapato na entrada e não entrar de sapato na sua casa, e se uma pessoa chega, se um amigo chega e entra de sapato e uma, duas, três, 10 vezes esquece que você não gosta que entre de sapato na casa, essa pessoa ela não está demonstrando apreciação. Por mais que ela diga eu te amo, você é meu amigo querido, ela não consegue deixar o sapato na entrada da casa porque você pediu. Que tipo de amor é esse? Um amor que não consegue entender uma coisa simples de apreciação ao desejo da outra pessoa? Isso não é amor. Isso é um truque para ter intimidade e tirar vantagens da outra pessoa. E qualquer pessoa inteligente percebe isso e se incomoda com esses truques e se irrita. Acaba se irritando. Ou se você não quer, por exemplo, que uma pessoa fume na sua casa. Se você não é fumante, você não gosta e você não quer. Aí aquele amigo, aquela amiga sua que te ama, que quer estar com você, de repente vem, pá, acende um cigarro na sua casa. Pô, se ela não consegue entender o básico, te apreciar, o amor dela é falso. Respeito é amor. O amor começa com respeito, com apreciação. Isso é básico de qualquer pessoa de bom senso. Então nós temos que oferecer apreciação, respeito a Deus. E como é que nós fazemos isso?
oferecendo a Ele o que nós temos de melhor em nós e que pode ser oferecido com educação, com gentileza, que é a nossa inteligência. É o que nós temos de melhor. Os animais também rezam para Deus. O simples ato de respirar, de cooperar com o ecossistema, é oração ao Supremo. Eles não sabem disso, mas é. As borboletas voando no céu, os pássaros voando no céu, não nos lembram Deus? Não nos inspiram a pensar em Deus? Então, a simples existência de uma borboleta, de um pássaro cantando, não nos inspira a apreciar a Deus? Então, elas estão cooperando com Deus, elas estão oferecendo orações, existindo. Então, orar a Deus é uma função automática. Agora, querer entendê-lo, querer compreendê-lo, querer apreciá-lo, tirar da mente os enganos acerca dessa pessoa, para cooperar com a sua boa vontade, a sua vontade, o seu desejo, querer compreendê-lo, isso é apreciar a pessoa. Mesmo que a gente não tenha a capacidade de compreendê-lo, digamos assim, o ato de nós nos esforçarmos para querer já é apreciação. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, Jayataman Prapadyante Tatame Bhajami Aham, que eu recompenso a pessoa de acordo com o grau de dedicação, de interesse, de seriedade, de sinceridade da parte dela para comigo. Eu não sou invasivo, mas se uma pessoa se interessa por mim, eu me sinto responsável, porque eu sei que ela não vai ter condições de me compreender. É uma coisa muito grande. Mas eu posso dar uma forcinha para essa pessoa. Eu posso dar um estímulo para que ela consiga fazer uma coisa que é impossível para ela. Qual? Me compreender. É impossível me compreender. Eu sou infinito, inconcebível. Como é que essa pessoa vai conseguir me compreender? Sozinha não vai. Mas se eu der um ajustezinho, ela consegue. Então eu vou facilitar. Não é assim? Qualquer pessoa, Tishan Satata Yuktanan Bhajatan Priti Purvakandan Dhami Bhujogantan Yenamano Payanti Te. Qualquer pessoa que se aproximar de mim com sinceridade, e a maioria das pessoas se aproximam com sinceridade, porém com a determinação, a seriedade de querer me compreender, ainda que elas não tenham a capacidade, a inteligência suficiente para isso, e eu já sei disso, eu darei a elas a extensão de compreensão pela qual elas poderão me compreender, me apreender, me obter para sempre, como sua propriedade em seus corações. E eu me torno propriedade daqueles que me amam. Então, sabe, a predisposição em querer aprender é um indício de que essa pessoa aprecia realmente a pessoa suprema. E a linearidade, a constância, é um indício de que essa pessoa ela tem seriedade. A interrupção contínua indica que essa pessoa tem sinceridade, mas ainda não tem seriedade. Seriedade é a força de vontade de chegar até o fim de um trajeto. Isso é seriedade. A interrupção é só sinceridade. Falta seriedade. E seriedade é um esforço que nós fazemos quando nós apreciamos o que nós estamos fazendo. E quais seriam as vantagens para nós se por acaso nós entrássemos nesse projeto de também seriedade? Olha, não sei se você é, já sentiu a sensação de desolação ao pensar em se separar de um filho, aqueles que têm filhos. Você já viu o sentimento de tristeza de uma mãe ao se separar de um filho? Vocês já assistiram filmes
em que os pais perdem filhos, ou filhos perdem pais, ou bichinhos de estimação, seres, pessoas que amam. Esse estado de separar-se daqueles que você ama não te causa um desconforto, um constrangimento, um mal-estar? Agora, imagina que como probabilidade, só como probabilidade, não estou nem falando que é assim, só tô, ciência se faz com probabilidade, com estatística. Você tem uma estatística, ó, existe uma alta possibilidade de que investir nessa ação vai dar lucro. Aí o que os economistas fazem? Apostam. Ninguém tem certeza de nada. Tudo é por probabilidade. Existe uma alta possibilidade de chover hoje a partir das 16 horas. Você coloca o guarda-chuvinho na bolsa. É certo que vai chover? Não. Mas por que você leva o guarda-chuva então? Existe uma alta possibilidade de que você vai até o shopping center e você volta para sua casa. Tem garantia de que você vai voltar para sua casa? Não. Mas então como é que você vai ao shopping? É porque você aposta na alta probabilidade. Isso é ciência. Então vamos pensar de forma científica. Só como probabilidade. Se houvesse como probabilidade para ser uma aposta, a possibilidade de que você, por fazer um investimento na sua ligação com a transcendência ou com a pessoa suprema, só como probabilidade, e houvesse como possibilidade, como bônus dessa ligação, dessa dedicação, dessa produtividade, desse investimento, a possibilidade de que você fosse, ao final dessa vida, alocada, e eu não estou negando a felicidade dessa vida, não é preciso negar as felicidades dessa vida para colocar essa possibilidade na pauta. Você pode continuar tendo todas as felicidades dessa vida, passeando, comendo, fazendo amor, dançando, viajando. Não é necessário negar as felicidades locais para apostar numa felicidade posterior. Uma coisa não altera a outra. Mas supomos que, como possibilidade, essa probabilidade, essa possibilidade de você poder viver ou existir dentro de um ambiente onde as separações das pessoas amadas não se dessem. E onde você só convivesse com pessoas amáveis e amadas e queridas. Só como possibilidade. Valeria a pena o investimento? Só como possibilidade? Não tem certeza de nada, nem garantia de nada. Só como possibilidade. Só como possibilidade já valeria a pena. Por quê? Esse mero exercício intelectual refina o espírito, gera endorfinas, hormônios de satisfação e bem-estar no ser. Isso é científico. Então, melhora a qualidade de vida da pessoa. Já é uma coisa boa, só como possibilidade. Já é bom. E pessoas inteligentes optam por coisas boas. Por que você compra um carro que não quebra, se você poderia comprar um carro que quebra? Por que você compra um alimento que não está estragado, se você poderia comprar um alimento estragado? Por que você opta por um alimento fresco e não por um alimento velho? É porque você tem a tendência de escolher por coisas boas. É racional fazer as melhores escolhas. Por que o mundo optou pelo capitalismo e não pelo socialismo, pelo comunismo? Por quê? Porque o capitalismo proporciona muito mais felicidade e liberdade do que o comunismo. E por que nós optamos? Porque é uma coisa boa. Apesar de não ser o mais perfeito, é bem melhor do que a perda da liberdade. Nós valorizamos a liberdade. Então, é uma coisa boa investir a inteligência no Supremo. É uma coisa boa, só como possibilidade, porque produz endorfina, produz hormônios que são descarregados na corrente sanguínea e gera um melhor bem-estar, um melhor humor,
um bom humor, uma satisfação de viver. E uma pessoa saudável, com bom humor, é uma pessoa que não cheira mal, do ponto de vista neural. Sabia que as redes neurais também podem emitir cheiros ruins? Mau humor, por exemplo, fede para o cérebro. Mau humor é que, felizmente, o nosso sentido de olfato não percebe, mas o nosso cérebro, que trabalha com frequências de ondas, percebe e gera repulsa. Quando uma pessoa chega perto de você cheirando mal, o que você faz? Se afasta. Não é assim? Por que você se afasta de pessoas mal-humoradas? Porque cheira mal, fede, do ponto de vista literal, para o cérebro. O cérebro sente ojeriza, mal-estar, náusea. E o conhecimento gera endorfinas que produzem uma pessoa de bom humor. Não significa que essa pessoa ela é uma barata emocional, que ela está sempre artificialmente só feliz. Ela pode ser uma pessoa normal, brigar, discutir, conversar, mas ela tem, predominantemente falando, bom humor. Ela é bem-humorada, ela é esperançosa, entusiasta. Isso se deve aos hormônios que descarregam na corrente sanguínea como consequência dos exercícios cerebrais, das sinapses. E conhecimento gera hormônios. E esses hormônios são descarregados na corrente sanguínea, que calibram o humor da pessoa. Os sábios normalmente são alegres. Deixem vir a mim as criancinhas. Ninguém de mau humor gosta de criança. Uma das principais características do mau humor é não gostar de criança. Não necessariamente, tá? Tem pessoas que só não querem estar próximas de crianças porque as crianças podem deixar ela pirada. Então ela se afasta um pouco, porque criança também, se você deixa, você não vai. Você tem que ficar esperto com criança, porque senão, né? Agora mesmo nós recebemos uma visita de duas crianças, uma criança que vale por 19. Então, quer dizer, então, entendeu? Agora, não é todo mundo que, né, consegue, mas pelo menos gostar de crianças, ainda que à distância, é bom humor. Não precisa se envolver com elas, mas gostar já é o suficiente. Jesus gostava de crianças, mas quantas histórias tem dele envolvido com crianças? Só uma. As outras é também porque ele estava muito ocupado, né? Eu não tinha tanto tempo assim, mas acontece que o bom humor é uma característica dos sábios. Eles gostam de se divertirem, eles são felizes. Eles não negam a felicidade da vida, tá? Então, o conhecimento de que vale a pena exercitar a inteligência, cultivar o conhecimento espiritual, é apreciar de maneira realística a pessoa suprema. Então, assim, ao invés de você necessariamente fazer, nessa primeira instância, modificações, por exemplo, claro que, por exemplo, nós orientamos as pessoas que querem adquirir o conhecimento de maneira mais rápida e de maneira mais efetiva, que ela quer se sentir mais harmonizada com os conhecimentos, aí nós orientamos uma dieta vegetariana, sem sangue, sem derramamento, sem sofrimento, sem, sabe, para evitar a fusão do processo de violência envolvido. Não que as carnes e os alimentos sejam proibidos para os seres humanos. As carnes são alimentos para os seres humanos. Os seres humanos se alimentam das carnes. Agora, tem certas carnes que são desnecessárias, que são, assim, sabe, excessivamente desnecessária. Por a carne de vaca, por exemplo, que é um animal que é a extensão das mães de leite. A vaca é o animal, é a mãe de leite dos seres humanos. Então, matar esse animal e devorá-lo é um ato de ingratidão e de ignorância ou ingratidão. Como os seres humanos ocidentais são ignorantes, então não é ingratidão, é somente ignorância mesmo. Eles não têm conhecimento, né?
Então, isso é ignorância. Agora, quanto menos violência, quanto menos familiar, quanto menos próximo dos humanos for os animais, menos mal comer essas carnes. Os animais muito próximos de seres humanos não são indicados como alimentos para serem devorados. Cães, por exemplo. Não se deve comer os gatos, os cães. Tem comunidades, grupos que comem. Mas o ideal é não comê-los, porque eles são muito próximos, são mamíferos muito próximos de nós, muito semelhantes a nós. Não é apropriado comer os cães, comer os gatos, não é apropriado comer as vacas, porque eles são animais muito próximos de nós. Inclusive, nós nos alimentamos do leite das vacas. O leite das vacas entra no nosso corpo. É muito íntimo. Matar e comer esse ser é um exagero. É over. Não é necessário. Menos mal, os peixes são um alimento saudável para os seres humanos. Não tem tanta violência, eles não são mamíferos, o sistema nervoso central é mais amenizado, é mais adaptado, ovos. As aves já é um crepúsculo ali. As galinhas, por exemplo, é o arquétipo da mamãe, que coloca os filhotinhos embaixo das asas. Então você vê uma mamãe ali. Está já próximo do humano, mas é um crepúsculo. Então, ainda até aí, ainda. Mas a partir daí, já fica sério. Não atrapalha o sistema neural. Agora, se você está lidando com pessoas em absoluta ignorância, é compreensível. Por exemplo, se você tem um leão como um bicho de estimação e ele está devorando uma zebra na sua frente, isso não deve ser uma causa de desgosto, de desânimo da sua parte, porque é o que o leão faz, devido à ignorância dele. Então, se você se relaciona com pessoas que comem carne assim, você não deve ter preconceito ou ojeriza delas. É só entender que é a ignorância delas. É por isso que elas fazem, porque elas estão no nível de ignorância que permite com que elas façam sem que isso seja um problema. Se você perguntar para um leão ou uma cobra engolindo um rato, por exemplo, senhora cobra, você não vê que você está fazendo? Ela vai dizer para você, olha, moço, é que eu, sabe, eu infelizmente nem tem tempo de conversar com você agora, tá? Ela vai entender a sua lógica, entende? Então, as pessoas ao nosso redor, elas estão imersas em ignorância. Nossos pais, filhos, parentes, parceiros, a maioria deles estão imersas em ignorância, então eles fazem aquilo que eles são chamados a fazer. E aí nós temos que ter paciência com eles e passar conhecimento na medida do possível. E qualquer coisa que eles fizerem, tá bom, tá menos mal. E na medida em que você vai conseguindo purificar a mente e a inteligência deles com conhecimento, a ponto de em algum momento eles entenderem, olha, realmente faz sentido. Aí, olha só que conquista, né? No passado, por exemplo, convencer uma pessoa de que ter escravo em casa não era legal era uma grande conquista intelectual. Todo mundo tinha escravo em casa. E todo mundo apoiava a escravidão. E hoje é normal você não ter um escravo em casa. Então é uma conquista humanitária. No futuro, vai ser normal as pessoas não comerem os animais. Elas vão olhar para os animais e vão sentir assim, como que pôde, em algum momento, os nossos ancestrais comerem essas criaturas? É muito simples. Foi uma questão de necessidade e de ignorância. Se você olha para os negros, por exemplo, né, outro dia eu estava assistindo um filme de um ator negro, lindo, divertido, alegre, assim, eu ri muito, eu pensei, que bom que não temos mais a escravidão, porque senão eu não teria esse privilégio de ver esse ator fazendo isso. Ele seria um escravo numa plantação. Então a humanidade perde muito com a ignorância. É um prazer ver a humanidade não ter escravos em casa. É uma satisfação evoluir.
No futuro será um prazer para nós, seres humanos, olhar a humanidade e ver que elas não estão matando os animais. Vai demorar um pouco, hein? Porque os animais não têm voz, né? Eles não se parecem, não têm forma humana, então parecem que eles não são almas. Fica um pouco difícil para a gente entender que eles são almas também, por causa da ignorância. Mas no futuro essa ignorância será superada. Então a ignorância é para ser superada. Querer aprender os conhecimentos que envolve o Supremo é um sintoma de apreciação. E isso já é amor, já é considerado amor. Então, se você quer fazer algumas adaptações na sua vida diária, então uma alimentação com menos violência, tire as carnes vermelhas do seu prato. Pelo menos. Se alimente de peixes, ovos e aves. Já é um grande passo. E ao mesmo tempo que você vai adquirindo os conhecimentos, você vai se refinando e por você mesmo você vai fazendo as suas adaptações. Caso você queira ter um ponto de contato em casa, um templo, né? Um oratório, um altar. Você queira fazer mais momentos de meditação com o Japamala. Tudo isso é possível. Agora, inicialmente, o que você deve fazer, se você realmente quiser evoluir dentro da proposta que nós estamos oferecendo para você, o mundo tem muitas propostas, muitas ofertas, muitos estilos. O nosso modelo envolve conhecimentos. Então, nós temos vários cursos, cursos pequenos, cursos rápidos, cursos longos, para que você se envolva nos conhecimentos, para que você se acostume a passar mais tempo ouvindo os conhecimentos. Nós temos uma estratégia de ocupar as pessoas em práticas de consciência de Krishna. E a primeira delas, e mais importante, é através do conhecimento. Porque não adianta nós formarmos uma egrégora de pessoas que seguem uma religião e vão adaptar a vida para seguir uma religião. Religiões já tem muitas e não dá conta de produzir seres humanos em profusão, com gestão emocional, de forma completa. É muito comum ver pessoas religiosas, ansiosas, amedrontadas, paranoicas, confusas, assustadas, medrosas. Não funciona muito bem. Só funciona para começar, mas não funciona para manutenção de longo prazo. O que funciona é conhecimento, porque dá prazer no sistema neural, nas sinapses, dá endorfina, dá hormônios que produzem satisfação e dá bem-estar. É conhecimento. Então, a nossa aposta é no conhecimento. E aí nós entramos gradualmente com algumas técnicas que vão caracterizar a pessoa para ter uma linha, que vamos dizer assim, religiosa, que nós chamamos de Vaishnavismo. Então, aí você pode ter um altar em casa, ter uma deidade, fazer puja, que vai ser complementar aos conhecimentos. E você vai conseguir fazer isso com muito mais satisfação, porque você terá conhecimento. E fazer isso sem conhecimento, às vezes, é até desconfortável. Porque, às vezes, uma pessoa faz uma coisa até com certo desprezo, com certo desrespeito, por não ter conhecimento. E aí a função da padronização do estilo religioso fica comprometido porque o conhecimento está contaminado com muitas variantes incompletas e a pessoa fica insatisfatória na inter-relação com esses objetos sagrados. Adorar uma deidade de Vishnu, por exemplo, sem conhecimentos, é facilmente uma idolatria. É uma estátua. Rezar para uma estátua, colocar lâmpada para uma estátua, comida para uma estátua, é questionável. Do ponto de vista vamos dizer, da exigência imediata dos comportamentos humanos, fazer isso é questionável, a não ser que a pessoa tenha fundamentação filosófica para justificar essa ação. Aí deixa de ser idolatria
e passa a ser puja, que significa Bhakti Yoga, ou meditação. Então a pessoa precisa de conhecimento. Sem conhecimento, ela vai fazer idolatria. E aí ela faz por um tempo e larga, porque é insatisfatório. Não vale a pena. E já tem religião, já tem as religiões, as comunidades que já fazem isso. Então, quando uma pessoa se aproxima de mim e quer muito se ligar a essas práticas imediatas, aí eu direciono elas para as comunidades Vaishnavas que já existem. Tem a ISKCON, tem comunidade Vrinda, tem comunidade Gaudiya Vaishnava, que são comunidades que se dedicam exclusivamente a essas práticas, com ênfase nas práticas que são as práticas esotéricas dos rituais, e né, deixa as pessoas mais livres para quererem conhecimentos ou não. O nosso modelo é ao contrário. Nós enfatizamos o cultivo de conhecimento e, posteriormente, nós entramos com a parte esotérica dos rituais. Eu, por exemplo, realizo cerimônias de fogo, nós temos deidades, nós temos um sistema de vida que está dentro de um sistema também inserido, que envolve o esoterismo místico dos rituais, mas essa não é a parte fundamental. A parte fundamental são os cultivos de conhecimento. Então, se você quer realmente se ocupar bem durante o dia, para ter um tempo mais produtivo, ocupe-se em ouvir os conhecimentos. Interesse-se pelos conhecimentos. Faça os cursos. Não necessariamente para você ser uma discípula, ser uma seguidora, para você fazer parte da religião seva, porque seria mais uma religião. Mas para você entender, para você compreender, para você se refinar, para você maturar intelectualmente, para você amadurecer do ponto de vista intelectual, para você compreender. Depois que você compreende, você até pode ingressar em outras religiões ou ir para uma religião do seu gosto, tanto faz, está tudo bem. Ou pode continuar conosco. Normalmente, uma pessoa que entende o que nós fazemos acaba desenvolvendo uma certa simpatia por nós e acaba ficando também junto com a gente. Não por obrigação religiosa, mas por compreensão, por simpatia, por entendimento, por realização, por maturação. Porque pessoas inteligentes gostam de pessoas inteligentes. E quando uma pessoa fica refinada do ponto de vista da inteligência, ela naturalmente quer ouvir mais, cada vez mais. Ela gosta, ela ama, ela consome, ela quer. Sintoma de uma pessoa saudável. Então, ouvir, ouvir. E para todos os iniciantes, pessoas que iniciam na senda junto conosco, nós temos uma sala introdutória para preparar o pensador para aprender a gostar de pensar e sair da cela. O nosso curso chama-se A Revisão da Primeira Onda. Nesse curso, você vai aprender a como dar o primeiro passo para sair da cela, da letargia que te prende à cama, que é onde você morrerá em breve. E depois que você está livre dessa prisão letal, daí pode dar o próximo passo. Nós temos um curso que dá o próximo passo. E todas as nossas graduações, os nossos degraus, são abertos, não que estão todos também nós oferecemos os cursos de forma gratuita. Oferecemos a oportunidade da pessoa de fazer o Dakshina como parte do reconhecimento dela pelo valor que isso tem na vida dela. Mas não é que nós estamos induzindo você a fazer os nossos cursos porque nós vamos cobrar os cursos para que a gente ganhe dinheiro com você através desses cursos. Nossos cursos são gratuitos, são exigentes, porque a pessoa tem que demonstrar respeito aos conhecimentos, participar das aulas e demonstrar interesse. Do contrário, são convidados a se retirar da sala também, porque não temos obrigação nenhuma de ficar paparicando uma pessoa que não
se interessa pelos conhecimentos. Aí ela não precisa vir na sala. Pode ir para outros lugares. Mas quem quer aprender conosco, os cursos são gratuitos, porém, a moeda de troca é o respeito e o amor ao conhecimento. Do contrário, não é obrigatório e nem é bem-vindo na nossa sala. Inclusive, nós não estamos carentes, mendigando pensadores ou alunos. Nós estamos abrindo as portas para dar oportunidade para aqueles que são inteligentes, que querem aprender. É uma oportunidade, não é carência nossa. O mundo já está cheio de religião. Não estamos tentando fundar mais uma. Então, nós abrimos a oportunidade para aqueles que são pensadores e estimulamos aqueles que nos ouvem a entender o que nós estamos falando para querer aprender. E aqueles que querem, é só olhar para aqueles que quiseram, para aqueles que querem, para aqueles que estudam conosco e ver o resultado por si mesmo. É só perguntar para qualquer um dos nossos alunos que estudaram diligentemente, que se dedicaram adequadamente a aprender os conhecimentos e perguntar a eles se funciona ou não. Eles vão dizer. Então, os degraus que são oferecidos, as graduações que são oferecidas dentro do sistema da SEVA, levam em consideração a emancipação do ser até que esse ser esteja completamente livre da ignorância e capaz de enxergar e vivenciar a próxima fase da existência. Isso não é uma fala, não é um cheque pré-datado, não. Nós podemos demonstrar isso, tá? Então, o aluno, que é o pensador, que é o pesquisador, que é o buscador, ele fará os passos graduais até se ver completamente livre da ignorância e da letargia e das prisões que a mantêm nascendo e renascendo constantemente no samsara. Ela se verá livre e saberá também como libertar outros dessa condição inferior e decadente, que é a condição de morrer, de renascer entre os mortos, de viver entre os mortos, de ser uma pessoa semiviva ou quase viva, portanto, uma pessoa que vive entre os mortos. Como Krishna diz, o próprio Krishna diz: aqueles que me compreendem, aqueles que me apreendem, aqueles que conquistam o meu coração, também conquistam tudo aquilo que me pertence. Essas pessoas alcançam a minha morada transcendental e jamais voltam a renascer entre os mortos, no mundo dos mortos. Interessa-te pelos conhecimentos. Liberte-se. Queira o seu melhor, o bem para você e para aqueles que você ama. Porque se você se liberta, você também pode libertar aqueles que você ama. Seja altruísta com você e com aqueles que você ama. A letargia, a preguiça, é um sintoma de avareza. E a avareza vai proporcionar a você um corpo humano. E o corpo humano se dissolve, adoece, envelhece, se decompõe e finalmente evapora como uma sombra na escuridão, de volta ao pó. A poeira, a lama, ao lodo. Nós somos almas. E o nosso destino é viver como almas e não como lama. Tenha dignidade de alma. Queira libertar-se. Não apenas pratique uma religião para você se sentir inserida dentro de uma instituição religiosa. Queira libertar-se. Essa é a função dos conhecimentos. Libertar o ser. É para isso que os conhecimentos existem. Sravana. Ouvir. 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 Essa é a orientação. Se o objetivo for, de fato, entender a pergunta,
Então, essa é a orientação. Ok? Muito bem. Eu vou pausar aqui. Chegou aqui uma muçulmana. Chegou aqui uma tartaruga ninja disfarçada. Dá um tchauzinho, dá um oizinho pro pessoal. Fala beijo, pessoal. Fala assim, ó. Vamos lá, meu povo. Interessa-te, interessa-te. Olha lá, a tia Rosa lá, ó. Tá vendo? Manda beijos. A tia Rosa, a tia Lira. Olha a outra vovó lá. É. Fala assim, faz assim, vamos lá, meu povo. Vamos estudar, meu povo. Melzinho, vamos lá buscar na feira. Ela quer melzinho, ela vem aqui roubar melzinho na minha sala. Eu tenho um melzinho aqui do lado, aqui, que é uma abelhinha viciada em melzinho, ela vem todo dia para melzinho. Ela abre a boquinha, é uma bisnaguinha. Eu espremo, a boca dela fica cheia de mel, aí ela chega lacrimeira, que mel, né? Mas ela ama mel. É antibiótico, né? Mel é antibiótico. E ela tem probleminha de baixa imunidade, então o corpo dela, o organismo dela pede mel, né? Então ela ama mel. Ela vem buscar mel, só que não tem. Hoje não tem. Bom, então é isso, pessoal, tá? Eu acho que, né, assim, nós concluímos o trajeto, né? A nossa direção. E acho que a resposta, que as perguntas que foram feitas, né, foram respondidas, pelo menos nessa primeira instância. Essa série, ela se conclui hoje. Nós temos aí, acho que 4 aulas que foram dadas, né, voltadas para esse ponto. Os últimos sábados foi voltado para esse ponto. E semana que vem nós vamos retomar com o Mestre dos Homens, tá? Nós vamos falar sobre um cientista alemão do Partido Nazista que foi um grande benfeitor da humanidade. Olha só que curiosidade, né? Que paradoxo. Eisenhower, o grande benfeitor da humanidade, incógnito, mais uma pessoa que merece o nosso respeito, nossa gratidão. E eu vou contar a história dele e como foi que ele, através de uma estratégia diplomática extremamente inteligente, evitou que nós tivéssemos muito mais sofrimentos na humanidade. Mas vamos lá. Então, semana que vem a gente retoma dos mestres dos homens, tá? E se houver perguntas, né, que forem surgindo aí, a gente faz, então, novamente aí uma série, né? Um quiz aí, que é uma perguntas e respostas, um saldo de sangue, novamente, tá bem? Muito obrigado, então, pela atenção. Alguém quer comentar alguma coisa, falar últimas palavras, enfim, é, manifestar-se? Muito bem, então, vamos lá. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê, Hare Krishna. E a gente se vê hoje. Parece que nós temos aqui um dia bom, o dia parece que está favorável, e aí nós vamos, então, realizar uma cerimônia védica de fogo, tá? É aqui no nosso espaço, e se tudo ocorrer bem, se o tempo não mudar, não houver chuva, porque a gente, né, às vezes muda, então nós vamos informar após, né, às 16 horas, que é quando a gente tem mais ou menos a certeza, né, se nós vamos ter a cerimônia de fogo ou não, tá? Mas a princípio, aparentemente sim, que foi um dia aqui, um dia ensolarado, então vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Então, mais uma vez, Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat.
Hare Krishna.